Tem uma história muito interessante aqui sobre outros bancos que também estariam em situação complicada. E o argumento que o Banco Master pretende usar na acariação que vai ser feita no dia 30, né, com o caso do pessoal do Banco Central, é justamente essa. Ah, mas tem outros bancos também que estão ruins. Então por que o Banco Central está liquidando o Banco Master e não esses outros bancos aqui, né? Particularmente estão falando do Banco Pleno e do Banco Digimais. E aí que eu falo para vocês que isso pode ser um problema, tá? Não que eu ache que o Banco Master deva ser tirado da liquidação, já falei para vocês. Para mim tá mais do que óbvio que é uma coisa perdulária mesmo que tem ali, tá cheio de problema o Banco Master. A questão é, será que tem mais bancos com problema também? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Concursado que adora o Peter, Tempestade Elétrica e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O blog aqui do pessoal do José Amilcar está trazendo algumas notas sobre a questão do Banco Master, né? E ele diz aqui, ó, a diretoria do Banco Central terá enormes dificuldades para explicar a lambança que fez no caso do Banco Master. Já dá para ver aqui que o pessoal é contra a liquidação do Banco Master. Eu sou a favor, eu acho que o Banco Master tem mesmo que ser liquidado, já expliquei para vocês. O calcanhar de Aquiles de Galípolo, Renato e Ailton é o Banco Pleno. Mesmo com o controlador do banco envolvido dos pés à cabeça na Compliance Zero, seu banco foi 100% preservado de uma liquidação atendendo a pedidos de baianos ilustres da cúpula do PT. Então, vamos relembrar o que é o caso aqui, porque assim, existe um argumento nesse caso aqui, tá? Eu vou explicar para vocês qual é que é o argumento. Olha só, quem é o sócio, ex-sócio do Banco Master, que também foi preso na Polícia Federal? O Augusto Lima também foi preso, junto com o Vorcaro, no mesmo dia da liquidação do Banco Master, pela Operação Compliance Zero, né? Ele foi sócio do Master, mas agora, desde julho, ele saiu do Banco Master e assumiu o Banco Pleno. É esse outro banco aqui, ó, Banco Pleno. É um outro banco que surgiu agora, mas surgiu agora com um histórico que remete ao Banco Master. Por quê? Vocês lembram do caso da Credit Sexta? A Credit Sexta foi justamente o momento em que o Banco Master começou a crescer. A Credit Sexta era um banco que tinha lá no Nordeste, na Bahia, que era usado justamente para fazer empréstimos para funcionários públicos na Bahia. Em determinado momento, o Banco Master comprou o Credit Sexta e isso que cresceu o Banco Master, que começou essa confusão toda. Nessa oportunidade agora, né, depois que teve essa confusão toda, que teve a potencial compra do Banco Master pelo BRB, e aí depois isso foi negado e coisa e tal, mas nesse meio tempo, o Banco Master, ele meio que fez ele se livrou de alguns ativos, ele acabou vendendo algumas partes, que inclusive são considerados ativos bons. O Credit Sexta é um bom ativo, por quê? Porque era crédito consignado ligado à folha de pagamento de funcionários públicos do Nordeste. Cara, empréstimo consignado de funcionário público é um ativo ótimo, porque o cara não tem como não pagar, né? O cara, funcionário público não perde emprego, então ele não tem como ser demitido. E se vai ser descontado na folha, não tem muito o que fazer. Então o Credit Sexta é um bom caso desse. Aí o que aconteceu? Ele chegou ao Master em 2019, o senhor Augusto Lima, e foi CEO e sócio do banco até deixar a instituição... desculpa, foi em maio de 2024, então foi antes desse processo de aquisição do BRB, né? Então aqui, ó, Lima deixou a sociedade com o Vorcaro em maio de 2024, cerca de um ano antes do anúncio do acordo de venda com o BRB, então foi antes do acordo de venda com o BRB. E da capitalização, não sei o que lá, e outras coisas. E aí ele assumiu o controle do Banco Voiter, que era o antigo Banco Indusval, era outro banco pequeno, e ele levou o Credit Sexta com ele. Então o Credit Sexta foi com ele e saiu do Banco Master. Essa coisa virou o Banco Pleno, né? Então o argumento aqui é por que o Banco Master foi liquidado e o Banco Pleno não foi? E a resposta para isso é muito simples. Porque o Banco Master foi quem falsificou dívidas, né? Falsificou demonstrações de crédito incompatíveis para tentar ser vendido para o BRB. A resposta é bem simples. O Banco Pleno, até onde se sabe, não tem acusações desse tipo. O senhor Augusto Lima, que é o presidente atual do Banco Pleno, ele foi detido pela operação lá,
justamente porque já foi parte do Banco Master, então, né, tá parte da investigação e coisa e tal. Agora, o que eu falo para vocês é o seguinte, isso daqui quer dizer que o Master não deveria ser liquidado? A minha visão é que não. A minha dúvida só é, e aí, será que o Banco Pleno também deveria ser liquidado? Essa é uma dúvida que eu fico. O mesmo blogger lá do Zé Milcar, né, fala aqui, olha só, é o mesmo regulador? A atual diretoria do Banco Central, liderada por Gabriel Galípolo, terá muita dificuldade de explicar as ações de fiscalização sobre 3 bancos distintos. Então não é só o Banco Master, não é só o Banco Pleno, tem um terceiro banco nessa história, né? Com o tratamento VIP de Galípolo, o Pleno continua operando graças ao Credit Sexta, que tem como padrinhos o ministro Rui Costa e o líder do governo do Senado. Então isso a gente já sabe, tá? O Vorcaro, ele realmente cresceu muito exatamente quando ele comprou o Credit Sexta com a ajuda do PT da Bahia, com a ajuda da esquerda da Bahia, e agora que esse produto saiu do Banco Master, né, o Banco Master continua vendendo CDB e com esses problemas todos, né? Agora, talvez, de fato, é o que eu falo para vocês, eu não estou dizendo que o Banco Master não deveria ser liquidado como aconteceu, estou dizendo que talvez o Banco Pleno também deveria ser liquidado também, tá? Aí eles trazem um outro banco, que eles falam aqui, ó, o segundo banco, que pertence a uma conhecida igreja, dispensa apresentações. O DEFIS, Departamento do Banco Central, dirigido pelo baiano Ailton Aquino, sob a liderança de Gabriel Galípolo, tem realizado enormes milagres. O principal milagre é da ressurreição, que já aconteceu mais de uma vez, segundo consultores especializados que participaram de diagnósticos precisos neste complexo paciente. A operação em curso envolve a retirada de um tumor, que recebeu o nome de FIDC Tabor, que deve terminar mal devido às complicações do pós-operatório. Então, bom, o cara está falando aqui de maneira criptográfica, para não dar nomes e coisa e tal. Aqui, ó, o doutor Galípolo e o doutor Aquino terão muito a que explicar ao TCU sobre essa milagrosa operação. Mas, de novo, o que eu tô dizendo, o que eu vejo nessa história aqui, primeiro que não tem que explicar nada ao TCU. O TCU envolve-se com dinheiro público. Então, nesse caso aqui, são empresas privadas que, de novo, não estou dizendo que são inocentes, mas são empresas privadas, não tem que explicar nada para o TCU não, meu amigo. É que o pessoal aqui desse blog aqui quer muito que seja anulada a liquidação do Banco Master, já deu para perceber, né? Agora, o que está acontecendo aqui é justamente a questão do que é esse FIDC Tambor e esse banco que é de uma igreja. E, bom, não tem nada muito explicado aqui, né? Mas eu dei uma pesquisada e, pelo que eu pude constar, seria o banco Digimais, que é do Edir Macedo, né? Então seria ligado, de fato, a uma igreja e que recentemente teve um desmembramento de um fundo que, dentro desse banco, o FIDC Tabor, que saiu desse banco Digimais e passou a se tornar um fundo independente, tá? Então havia uma carteira de crédito, eu não sei que tipo de empréstimo que tinha aí nesse Tabor, mas que deviam ser empréstimos não muito confiáveis, e para preservar o Digimais, isso foi separado do FIDC Tabor numa outra empresa. Essa é a operação que ele está se referindo, foi o que eu consegui entender. Se eu entendi errado, por favor, me expliquem nos comentários qual é a interpretação certa disso daqui, tá? De novo, nenhum desses casos aqui envolveu falsificação de documentos para tentar vender o banco para o BRB. Então é por isso que o pessoal do Banco Central não vai ter dificuldade nenhuma em explicar por que liquidou o Banco Master e não liquidou esses bancos. O banco estar mal das pernas é uma coisa terrível, não estou dizendo que não seja ruim. Se for o caso do Digimais e do Pleno, é muito triste, mas não consta que eles tenham falsificado papéis. É muito diferente do caso do Banco Master. A acusação que existe é que eles falsificaram papéis. Mas, dito isso, existe um outro ponto que vale a pena mencionar aqui, que é o seguinte, que é o fato de que a gente já falou num outro vídeo que existem empresas aqui no Brasil que viraram especialistas em criar créditos do nada, criar títulos de crédito, né? Ou seja, quando você pega um empréstimo no banco, sei lá, você compra um carro no banco parcelado, né? Aquilo é um contrato de crédito entre você e o banco. O banco, tendo esse contrato de crédito, ele pode vender esse contrato de crédito para outras pessoas. Então, é isso que são esses contratos. E tem empresas falsificando esses contratos de crédito. Então, são créditos que não são legítimos, que não teve aceitação da pessoa, mas que estão sendo negociados no mercado. E segundo o pessoal do Banco Central apurou, 12 bilhões de reais das garantias que o Master apresentou para o Banco de Brasília, para o BRB, eram contratos falsos desse tipo. Então é por isso, ou seja, esses dois bancos aqui podem estar mal das pernas? Eu não sei, não tenho informações para dizer isso, né?
eu estou entendendo, pelo que o pessoal está dizendo aqui, é que seriam problemas similares ao do Banco Master e coisa e tal. Mas, de novo, se é problema privado, se o banco está mal das pernas, o caminho é outro, né? O fato é que o Banco Master falsificou crédito. É uma coisa muito pior no final das contas. Mas eu fico na dúvida se essa falsificação de crédito não está num volume tão grande no Brasil que já não está pegando esse pessoal todo. E de repente esse pessoal também está falsificando. A gente só não sabe. Do Master a gente já sabe que teve créditos falsificados, desses outros bancos a gente ainda não sabe se teve ou não teve. Então, talvez, eu vou te falar um negócio, eu acho que o ambiente institucional financeiro brasileiro está meio arriscado nesse momento, tá? Não vou enganar vocês não, ainda mais com a situação do governo brasileiro, devendo dinheiro para todo mundo, né? Enfim. E, de novo, ninguém tem que explicar nada para o TCU. O TCU não tem nada a ver com atividade financeira privada, né? O TCU tem a ver com fiscalização de gastos do governo. Você poderia até entender, no caso do Banco Master, que o TCU poderia ser envolvido, porque o TCU poderia avaliar que é o dinheiro público que está sendo usado para comprar o Banco Master. Então haveria esse envolvimento do TCU. Mas nem é o caso, porque o Banco Master não é um ativo da União. O Banco Master é um ativo do governo do Distrito Federal. Então teria que ser o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, né? Então, é muito estranha essa história aqui, né? Aí ele fala que o terceiro banco é o próprio Master, que eles falam aqui. E o curioso é que ele fala aqui que o Banco Master é um banco da direita. Eu estou suspeitando que esse pessoal aqui é de esquerda radical e está colocando essa parada, né? Então, ou seja, isso daqui mostra que tipo de argumento que o pessoal está planejando para essa cariação na sexta-feira. O cara do Banco Master, né, o Vorcaro, sempre vendeu essa ideia de que não, que o Banco Master ele é perseguido pelos grandes bancos e não sei o que lá. E eu não vou dizer que não seja não, tá? Eu acredito que os bancos grandes realmente perseguem o Banco Master, tadinho do Banco Master. Meu amigo, mas você falsificar documento, aí, meu amigo, aí a coisa é outro patamar, porra. Se realmente, de acordo com o que está o Banco Central dizendo, houve contratos de crédito falsificado, isso não tem nada a ver com perseguição de coleguinha não, meu amigo. Isso aí é pisada na bola sua mesmo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.